Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa videoaula. Como que vocês estão? Todos bem? Para dar continuidade, a gente vai conversar um pouquinho também com relação ao choque elétrico, né? Isso é uma atividade que ela vai estar viva dentro da nossa obra constante. E aí, trabalhadores que envolvem energia elétrica, a primeira recomendação é: se a pessoa não é eletricista, ela não deve manipular pontos de eletricidade. Somente o eletricista está habilitado a fazer ligações, extensões e a proteger as instalações elétricas. Então, pessoal, para que fique mais claro, a energia ela se torna um pouco mais complicada pelo fato dela ser invisível, né? A gente não consegue enxergar a energia. A gente não consegue enxergar um cabo energizado. A gente consegue identificar que aquele cabo está energizado ou desenergizado utilizando ferramentas. E aí, se a gente não tem conhecimento, fica mais complicado ainda, né? É, Costumo dizer que não se deve mexer com o que está quieto, né? A gente também não pode pegar uma pessoa que não é eletricista e só porque, por exemplo, um ajudante do eletricista, só porque ele via o cara desenvolver a atividade, eu não posso pegar ele e botar para ele desenvolver aquela atividade. Ele não vai ter o curso da NR10, ele não vai ter o conhecimento geral da atividade, ele só via alguns procedimentos ser feitos e quem me garante que ele vai copiar aquele procedimento 100%, né, o que o eletricista fazia. Então, pessoal, acabar com essa questão de quebra-galho, fulano desenrola, bota fulano para fazer aí, e aí é numa dessa que a gente bota fulano para fazer, que ele fica lá pregado no fio, que a gente tem que desligar a energia do prédio, que a gente tem que aplicar uma parada cardiorrespiratória, quer dizer, um RCP, uma reanimação cardiopulmonar na vítima, e aí, se a vítima retornar, beleza, e se não retornar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, pessoal, com esses quebra-galhos, tá? Com energia nunca deve brincar. A gente sempre tem que ter um pé atrás com relação à eletricidade, sempre um pé atrás. Eu tenho duas imagens aí para vocês. Se vocês verem a primeira imagem, a gente tem um cara fazendo um procedimento que aparentemente ele sabe o que está fazendo, ele entende do processo, né? A gente está vendo aí ele voltar a atenção totalmente para o quadro elétrico. A gente está vendo que ele também está utilizando os EPIs com luvas, o óculos de proteção, capacete, o fardamento. O fardamento do eletricista não é um fardamento qualquer, né? Ele tem um fardamento resistente ao fogo, resistente à chama, né? Vai ter que ter um CA também no fardamento do eletricista. É outro motivo que eu não posso pegar uma pessoa qualquer para desenvolver aquela atividade. Na segunda imagem, pessoal, nós temos aí os caras andando em cima de uma madeira. A madeira ela não vai ser condutor elétrico, porém ela está molhada, e a partir do momento que ela está molhada, a água sim conduz a eletricidade. Estamos vendo também vários cabos aí jogados em cima do piso molhado. Se um desses cabos estiver desencapado e o cara pisar, né, nessa água aí, ele vai sofrer uma descarga na hora. Então a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente vai colocar as instalações, independente dela ser uma instalação fixa ou dela ser uma instalação provisória. A gente tem que ter cuidado de como fazer. Então é aplicar a NR10 totalmente ao pé da letra, para que a gente não tenha nenhuma surpresa durante a nossa construção relacionada à eletricidade. Combinado? Vou passar aquele slide. A eletricidade é para eletricista. Então só reforça o que eu venho conversando com vocês, né? Cuidado para a gente não botar o quebra-galho, porque numa dessa do quebra-galho é melhor atrasar a obra. Sinceramente é melhor a gente atrasar a obra do que botar um cara para fazer a atividade que não entende, que não vai ter os equipamentos necessários para aquilo ali, para desenvolver aquela atividade, né? Tanto equipamentos relacionados à ferramenta, como equipamentos relacionados à EPI. Poços, buracos abertos. Em outras aulas eu conversei um pouco com vocês
com relação também a guarda-corpo, né? E aí a gente já está vendo uma placa de segurança onde diz que é responsabilidade de todos. A gente está vendo outra placa também falando atenção, vala aberta. E aí muitas das vezes a gente não se atenta a essas sinalizações justamente por causa dessa primeira, que diz que a segurança é a responsabilidade de todos. Aí o cara pensa que a outra vai ser uma frase também da mesma que tente causar efeito, mas não. A outra já está chamando a atenção do funcionário para que ele tome cuidado, que naquela região ali tem uma vala aberta. Aí digamos que o cara precisasse ultrapassar de uma pista para outra e ele foi, ao invés de ele fazer lá na frente um contorno, alguma coisa do tipo, ele vai querer passar por cima dessas sinalizações para atravessar a pista da forma mais fácil, né? De uma forma mais perto também. E aí é numa dessas atividades que o acidente acontece. O acidente eu sempre comparei ele com um ladrão, né? Ele só quer um vacilo, ele só quer uma falha para poder acontecer. E esses guarda-corpos, pessoal, eles devem ser empregados em situações onde, lá no tema lá está dizendo, em situações onde a gente se encontra com poços, buracos abertos, né? Onde haja risco de queda. Então a gente aplica o guarda-corpo na altura ali de 1,20 m no mínimo, 1,20 m, e lembrar de quando fizer uma atividade naquela região que for necessário retirar o guarda-corpo, quando finalizar a atividade, colocar novamente. Às vezes o pessoal tira para fazer uma determinada atividade e esquece de colocar o guarda-corpo de volta. Aí vem outra pessoa lá que está desligado, pensando na morte da bezerra, como o slide anterior, e aí no que ele está pensando na morte da bezerra, o que é que acontece? Cai no buraco, cai no poço, né? Quando eu estava na obra, não que a pessoa estivesse pensando na morte da bezerra, mas aí ela estava conversando e aí a atenção dela estava voltada para o assunto, né, que a gente estava falando. E aí eu estava caminhando na obra com uma visitante uma vez, e aí no que a gente ia conversando, ela foi em direção, a gente ia descer a escada, ela foi em direção ao poço, o poço do elevador ficava do lado da escada e eu fui em direção à escada. Ela não estava errada porque ela estava com a atenção voltada para mim, a gente vinha conversando e precisaram fazer uma atividade lá no poço e esqueceram de colocar o guarda-corpo de volta. E aí eu segurei no braço dela, né? Vi que ela estava indo em direção ao poço, segurei no braço dela, ela parou, não estava tão próximo, estava mais ou menos acho que uns 50 a 60 centímetros de distância. E aí ela parou e disse, caramba, eu ia cair. Eu disse, ia. Ela disse, eu sou muito desligado. Eu disse, não, a gente estava conversando, você estava prestando atenção na minha conversa. E aí você confiou que ali seria a escada. Foi verdade. Então a gente tem que ter cuidado com isso também, pessoal. Para caso ter visitante, alguma coisa do tipo dentro da obra, e der para a gente acompanhar aquelas pessoas, nem que seja próximo delas ou à distância, fazer esse acompanhamento. Porque às vezes um deslize, né, daquela pessoa ali, pode acontecer um acidente, e como a gente já vai estar dentro da obra, já está um pouco mais acostumado com rotas, com coisas que podem acontecer dentro dela, a gente pode dar um bisu ali, pode dar um toque naquela pessoa e evitar que um acidente aconteça. Andame sem segurança, né, também é um dos motivos que pode vir a ocasionar um acidente. E aí eu tenho duas imagens novamente do andaime correto, né, um andaime com rodinhas, escada para a gente acessar a plataforma. Como já falei, o andaime está com plataforma e também está com guarda-corpo. Tem uma portinha ali no guarda-corpo para a gente abrir e acessar a plataforma. E aí o guarda-corpo rodeando em 4 pontos. Mesmo que a gente tenha uma vertigem ou coisa do tipo, não vai correr o risco da gente cair, né? Não vai correr o risco da gente cair. Na imagem ao lado nós temos um andaime dos antigos, um andaime bem antigo já, onde ele não tem as rodinhas embaixo, ele não tem a escada para acesso à plataforma, não tem a plataforma. Geralmente esses andaimes aí o pessoal bota aquelas tábuas em cima para que possa ficar em pé. O pessoal também, voltando aqui, ver se eu consigo tirar isso daqui. Foi. O pessoal também
não se preocupam muito em utilizar o guarda-corpo. Geralmente o que eles fazem de guarda-corpo são essas duas peças aí da extremidade de cima. Quando o andaime atinge a altura necessária, quando não atinge, eles botam nesse último ferro de cima mesmo, aí a tábua. Já vi situações desse tipo, e se o cara se tem uma vertigem ou alguma coisa, com certeza ele vai cair dali, né? Não tem um guarda-corpo para se segurar, não tem ponto de ancoragem, né? Às vezes o cara não amarra o andaime e aí depende do cinto no andaime. Se o andaime virar, ele não tem nem aonde ficar preso lá em cima, ele vai cair junto com o andaime. Se ele estiver preso no andaime, não tem nem como ele tentar pular de cima do andaime, né? Ele vai cair, corre risco até do próprio andaime cair por cima dele. Não tem amarrações. A gente viu aí que no primeiro andaime, no que está completinho, tem as amarrações. O outro não tem amarrações. E pessoal, quando não se bota calço ainda, né, embaixo do andaime, para que ele possa dar a altura que a pessoa quer, para que ele possa ficar nivelado da forma que o funcionário deseja. O andaime é um pouco complicado porque os caras fazem um andaime e aí a norma sofreu uma alteração e aí veio com algumas melhorias para aquele andaime. E aí o funcionário ele não quer aplicar, o funcionário não, né? Na verdade é o empregador. Ele não quer ter um custo maior providenciando outro andaime e aí pede para que o cara vá desenvolvendo a atividade com o andaime existente, né? Aquele andaime lá que não atende às normativas, às solicitações dos órgãos fiscalizadores. Só mais um relato para vocês. Eu gosto muito de contar exemplos, né? Quando eu estou dentro da sala de aula com os alunos, eu sou muito de estar trocando conhecimento com eles e gosto muito de estar mostrando na prática, na realidade, o efeito que aquilo pode ocasionar. E aí eu comentei há pouco com vocês que o pessoal não tem a plataforma do andaime e colocam tábuas, né? O meu sogro ele estava desenvolvendo um trabalho no andaime, em cima de uma tábua dessa, e aí quando ele botou a lata com cimento em cima da tábua, juntou o peso da lata de cimento e o peso dele, logicamente, e aquela tábua não suportou. Quebrou, ele veio até o chão e aí fraturou o fêmur. Da queda ele fraturou o fêmur. Olha só a complicação. O local era de difícil acesso, o SAMU subiu para retirar o cara do sul e aí não conseguiu retirar ele lá de cima. Quer dizer, não conseguiu, a prancha em um determinado local não passava. E aí tiveram que tirar ele da prancha e ele teve que descer nos braços dos socorristas, né? Foi para o hospital, pela idade não deu mais para fazer cirurgia. E aí, até hoje ele tem complicações, não desenvolve mais trabalhos em altura devido a essa queda. Voltando, falar um pouquinho de fogo também, pessoal. Fogo é algo devastador e deve ter muito cuidado para que ele não aconteça. O portal do Ministério do Trabalho e do Empregado, o MTE, que era MTE, né, hoje em dia todas as informações vão constar lá no Ministério da Economia, posta oficialmente em seu site a recomendação 18.29.4, que é da NR18, é proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras. E recomenda também que não haja acúmulo de lixo seco, que poderá acarretar em um incêndio. Quase não sai. Alguém aí sabe o que é fogo? Sabe qual é a definição do fogo? Sabe de onde o fogo surge? O fogo, pessoal, ele é uma reação química que desprende luz e calor. Tá? O fogo ele é uma reação química que desprende luz e calor. Um incêndio é a reação química que desprende luz e calor de forma descontrolada. Então, um incêndio é o fogo fora do controle, né? E a diferença do fogo para um incêndio é que o fogo nós temos o controle dele e nós podemos usar para nosso benefício. O incêndio nós não temos controle e não existe benefícios diante de um incêndio. Então essa é a diferença de um para o outro. É como se o fogo fosse nosso amigo e o incêndio fosse nosso inimigo, né? Eu tenho
vários exemplos de benefícios do fogo, como por exemplo uma fogueira para aquecer, um fogão para cozinhar, uma lamparina no sítio, né, para clarear, o famoso candeeiro. E é incêndio, não. Quando vejo incêndio, eu só vejo desgraça, só vejo tragédia, só vejo coisas que não trazem benefício realmente para o homem e nem tão pouco para o planeta, né? No caso, o incêndio ele vai também danificando ali as camadas de ozônio. Eu falei para vocês que o fogo é composto por elementos químicos e o fogo é composto por três elementos químicos, que é o combustível, o comburente e o calor, né? E aí quando a gente une esses três elementos, surge o quarto, que é a reação química em cadeia. A reação química em cadeia é justamente a junção desses três elementos, do combustível, do comburente e do calor. O combustível ele pode ser sólido, líquido ou gasoso, né? O comburente é a mesma coisa que o oxigênio, e para que haja fogo a gente tem que ter uma concentração mínima de 13%, né? Então a concentração acima de 13% de oxigênio, nós vamos ter fogo, vamos ter oxigênio suficiente para que haja fogo. Hoje na atmosfera nós temos uma concentração de 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio e 1% outros tipos de gases. Então, quando a gente estiver respirando tranquilo, a gente vai ter oxigênio suficiente para que haja fogo. E o calor é uma centelha, né, uma chama, uma faísca inicial que vem a gerar um calor sobre o combustível, que é alimentado pelo comburente, pelo oxigênio, vai entrar em combustão através da reação química em cadeia. Então o fogo ele surge desta forma, pessoal. E aí, com esse surgimento dele, dependendo da quantidade de combustível e dependendo da quantidade de oxigênio, ele pode sair do nosso controle e se transformar em um incêndio. Então, por isso que uma das recomendações é não acumular lixo seco que poderá acarretar em um incêndio, né? Por isso que outra recomendação proíbe a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras. Porque a gente faz um fogo controlado, mas dependendo ali, se a gente não entender, né? Dependendo da proximidade do fogo, de mais combustíveis, como madeira, por exemplo, aquele fogo pode sair do nosso controle, né? E aí ele se propaga de três formas: através da condução, da convecção e também através da irradiação. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Caso tenham dúvida, né, você já tem aí o meu contato, já botei em uma das nossas aulas, o contato, o e-mail, até mesmo o Instagram. Então é só chamar a gente e a gente tenta eliminar possíveis dúvidas. Ok? Então aqui, pessoal, a gente encerra mais uma aula e espero que vocês estejam conseguindo assimilar o conteúdo. Forte abraço!